Bom dia, são 6h50, 23 de julho de 2018. E vamos lá. Primeiro, de fato, agradecer. É claro, é. E por quê? É isto. O papiro se desenrolava. Tantos motivos para agradecer e o papiro lá a se estender. Eu ali caminhando, o quê? É isto. E tentando entender tanto motivo, o quê? Sim, para a gratidão e meu ser caminhava. Parei, o quê? É isso. Parei exatamente, o quê? É isto. Ai meu Deus. É isso. Entre a boca, o que é isso? Entre a boca e, de fato, aquele era o estômago, o esôfago. Ai, meu Deus, era o eixo. O que? Sim, o eixo. Eu disse, ai, meu Deus, eu estou no eixo da coisa. O que? Bem no meio. E ali o papiro praticamente terminava. Quer dizer, quase terminava. O quê? É isto. Ainda tinha um fio de nylon, eu disse, ai meu Deus, letras minúsculas. E eu aqui, o que é isso? Ai, eu disse, santo meu Deus. Depois de ter passeado o corpo inteirinho, com motivos para agradecer, olha só onde o papiro me trouxe, aqui. Eu estava engasgada. O que é isso? Aí eu disse, eu não posso de fato deixar tudo isso. Quer dizer, eu vou ter que falar. Porque se motivos não vão faltar, mas o fio de nylon estava ali. Eu disse, eu vou ter que de fato puxar. O que? Sim, porque se eu puxo, ai meu Deus, a vida iria entrar. Mas antes disso eu tinha que o quê? Vomitar. Vomitar. Era o que o papiro estava de fato a me dizer. Que com tantos motivos para agradecer, como é que de fato eu iria me calar diante do que eu estava a ver? Eu não poderia me calar, não. Eu teria que dizer. Mas o papiro também me lembrava. O quê? Minha vida estava encharcada de água. Era mais um motivo para eu chorar. O quê? Deixar as lágrimas tomarem de fato o seu lugar, se posicionarem diante da situação. Não dá para viver assim, não. Porque era a situação, que o perdão. Aí eu disse, santo, parece tanta confusão. De fato, se eu puxo, eu engulo a vida. Se eu vomito, o que é isso, papiro? Ai, eu vou deixar de fato acontecer. O que é isso? Deixei ali, aconteceu, eu estava aqui. Aí eu puxei o ar, o quê? Foi nesse momento que o pulmão estourou. O quê? Sim, eu resolvi. Porque pela primeira vez eu disse, eu vou respirar. Porque a minha consciência dizia, eu nasci. O quê? Sim, vislumbrava o quê? As dores do parto. As dores do parto. Ali aconteciam diante de mim o Messias que me sorria. E ele me dizia, deixe de fato Deus te conduzir. O quê? É isto. E eu ali, feito formiguinha. O que é isso? Aí eu disse, santo, vou deixar de fato a linha. O quê? A linha da vida. Costurava tudo. O quê? Todo o papiro. O quê? Todo o meu mundo. Ali. A linha da vida costurando de forma minuciosa. Eu disse, santo, como é que alguém pode de fato vir da terra de gigante para aqui, nesse país tupiniquim? O quê? Sim. Tem até índio Guarani. O problema, de fato, é o ir e vir. O quê? Até o índio Guarani perdeu o direito de ir e vir. E eu, que nasci na terra de gigante, vim parar aqui. Mas eu deixava. O quê? A linha da vida costurava com tanta delicadeza. De repente eu me vi até princesa. É isso, eu estava tão fofa, santo. Mas eu estranhava. O que é isto? A potencialidade
o que é que a vida naquele momento me dava? Eu disse, Santa, você de fato sentir que Deus de fato é o Senhor absoluto da sua casa? Ai, vai prestar. O quê? É isto. Naquele momento um espelho lindo estava a se formar. Eu disse, ai meu Deus, é a gota de água. O que é isso? A gota de água ali perfeita. Aí eu comecei a salivar. O que? Eu estava aqui, eu tinha que engolir a vida, que a vida de fato estava de fato a me dar. Eu tinha que de fato deixar minha garganta assim. Como é que eu iria de fato entrar e voltar? Engolir a gota de água, o que pura? Sei lá. E tinha gosto, é isso. Essa água tinha gosto. O quê? Eu estranhei, sim, porque a gente aprende desde criança, na tenra idade, que a água é insípida, inodora e incolor. Mas aquela água tinha cor, tinha cheiro e tinha gosto. E mais, brilhava. O quê? É isso. A transparência, de fato, era algo que me encantava. O quê? A a diversificação das cores. O quê? A água? Aí eu disse, meu Deus, que coisa linda, cores vivas. Eu estranhei. O quê? É isso. Aquelas cores eram tão definidas que não tinham como a gente, de fato, não ter a compreensão da linha da vida. Na gota de água? E não é? Eu, de fato, ficava pensando que naquele momento em que a gota, de fato, ia se transformando, o quê? E a medula se formando. A medula? O quê? Eu estranhei um detalhe. Detalhe? Que detalhe é esse? É isto. Porque aquela fábrica gelatinosa era óssea. É o quê? Aí é que eu achei difícil, de fato, eu entrar naquele precipício. O quê? É isso. Era, de fato, gelatina de todo tipo. O quê? Era como, de fato, entrar naquela sobremesa maravilhosa que eu tanto gostava. O quê? É isso de fazer. Era aquilo ali perfeito. O quê? Só que não era cubos. O quê? Era fios. Frisos, melhor dizendo. O quê? Isso! Frisos e mais frisos coloridos. Bem definidos. Tantos frisos que eu fiquei de fato encantada, pensando em tudo aquilo. Aí eu disse, meu Deus, e tem tanto brilho, mas o brilho, até o brilho, era definido. O quê? Tinha de tudo o brilho, o quê? Até, de fato, aquele glamour da noite. Como é que é? Foi isso que também estranhei. Porque ali, na fábrica, o quê? É isso, gelatinosa, óssea, até aquela parte mais escura, que você não conseguia de fato alcançar a dimensão, o quê? O brilho. Era aquela noite densa, escura, mas você poderia de fato ver o quê? O preto perfeito em teu ser. É o quê? Era dali que de fato nascia a sustentação do teu ser. O quê? Do breu? Aí é que está. Aí é que está. O breu estava de fato conectado com tudo. Como assim? É isto. Era um fio tão minucioso. Ele saía dali. O quê? É isto. Dando viço. O quê? É isso, vida aos outros frisos. Ele passava de forma tão cautelosa. O quê? E aí trazia de fato vida. O que? A formosura gelatinosa. Não é possível. Quando de fato isso acontecia, a fábrica, o que é isso? O friso diminuía, o que? E virava de fato uma espécie de bolinha. O que? Aí aqui estava a sabedoria de fato do fiozinho
preto que tudo conduzia. O quê? Quando ele de fato atravessava o friso, virava uma espécie de bolinha. Naquele momento o DNA nascia. O quê? É isto. O DNA nascia no momento em que o fiozinho preto, aquele breu perfeito, atravessava cada friso colorido, o DNA seria o que estava sendo definido. Não é possível. Era aquela parte mais perfeita. O quê? É isto. Aquilo que a gente não entendia. O quê? Mas não era breu. Ali é que está. Ali não tinha como a gente dimensionar. O quê? Era a vida a se formar. Era a vida. Era a perfeição. O quê? Era o momento da criação. O quê? No início era treva. O quê? E o vício. A vida de Deus pairava ali. Mas quando de fato, o que? O éter. Que éter? Era de fato o detalhe. O que? Da água. Aquele cheiro. Até parecia amoníaco. O que? Era bem esquisito. O cheiro. O que é isto? Parecia amoníaco. E mantinha de fato aquele breu. O que vivo. Aí quando de fato você tinha a dimensão. O que é isso? Do pulmão. O quê? Aí é que era difícil, de fato, a gente ter a visão. O que é isto? O breu parecia, de fato, pulmão. O que é isso? Sabe, de fato, essas casinhas. O que? De maribondo. Pequenininhas. O que era isso? Era tudo assim, bem amontoadinho, bem ligadinho. O quê? Aí você pensa, de fato, no gosto. O quê? Sim, o breu, sim. Aquelas casinhas de maribondos todas amontoadas. Aí tem aquele cheiro de almônico. O quê? É isso que dominava todo aquele ambiente. E você poderia sentir o gosto. O quê? É isto. Sabe, soro. O quê? Caseiro. O quê? Soro caseiro e era tão dividido, quer dizer, tão bem dividido. O que é isso? Bem diluído. Que você colocava assim na boca. E você poderia entender o que era de fato a glicose e o sódio. É o quê? A propriedade perfeita do que era ser doce e o que era ser salgado. E mais, o quê? O líquido perfeito que sabia de fato dar característica tanto ao doce como de fato ao salgado, porque existia o líquido amargo. Nisso tudo, isto parecia de fato aquele conjunto. O que é isso? Percorria as casinhas de maribondo, aquele sabor característico. Às vezes parecia misto, outras vezes não. Mas aí dependia, de fato, do cheiro, do amoníaco. O cheiro tinha essa capacidade de unir, de separar e, de certa forma, até deixar se confundir. Não é possível. Pois é, o cheiro e o gosto. Mas pense na cor, o quê? É isso, aí é que era de fato o breu. O quê? Era isto. Quando você olhava, era tão escuro que você nada enxergava. Mas quando você de fato se concentrava, é isso. Sabe o globo ocular? Quando você de fato conseguia ter a dimensão do que acontecia, você de fato via o brilho que aquilo ali tinha. O quê? Sabe como é que é o fundo do alfinete? O quê? Era isto. Quando você conseguia de fato colocar o seu globo ocular
naquela posição. O que é isto? A verticalidade de uma forma tão perfeita que ia encontrar a horizontalidade. O que é isso? A horizontalidade. Aquela forma horizontal ali diante de você. Porque o seu olhar era todo vertical. Todo vertical. E o horizonte se formava. Aí você poderia ver o brilho que tinha. Feito de fato aquela pontinha do alfinete. Aí você compreenderia que cada pontinha do alfinete era uma casinha de marimbondo. Que o friso é isso, fabricante de friso. Cada casinha daquela que representava de fato uma pontinha, o fundinho do alfinete, jorrava frisos bem definidos ali. Aí você poderia ver de fato o trabalho, do éter, com aquele cheiro de amoníaco, trabalhando, juntando, separando, e aí salgando, adocicando e até amargando. E você ficava encantada. O quê? Encantada. Parada, parada, parada. E você se sentia em casa. O quê? Em casa. Você tinha essa propriedade. Mas de repente, o quê é isso? A gota de água me convidava. O quê? É isso, é voltar. Não dá para ficar muito tempo lá. Por que não? É isso. A casa está o tempo todo em formação. É o quê? Conexão perfeita com a razão. É o quê? É isto. Sabe como é que é? Para você pensar, você precisa de fato receber todas as informações que estão lá. Lá onde? Na fábrica gelatinosa. Você só pensa, só consegue de fato racionalizar, utilizar de fato o cérebro de forma particular, recebendo. O que é isso? Esses frisos bem definidos. O que é isso? Pontinhos. O que? É alfinetes. Como assim é isto? Porque quando de fato aquilo tudo explode, os alfinetes saem dali em formatos de frisos, mas preparados para receber de fato. O que é isso? Aquele fiozinho imperceptível para de fato ser o alfinetinho. Isso quer dizer que é isto, ilusão de ótica. É o quê? A visão vertical da coisa. Você tem que ter essa visão vertical. Lá você vai encontrar a dimensão do que é horizontal. E aí você vai deixar aquilo tudo de fato lhe mostrar. Aí você vai ver a ilusão de ótica. Porque quando ele sai de lá, sai exatamente isso. O que é isso? Aquilo parece de fato cometas. O que é gametas? O que é isto? Sai assim. A cabecinha está ali. Você é que não consegue de fato. O que é isso? Vê ali o horizontal e o vertical. Mas por que não? É isso. O globo ocular não tem essa razão. Mas ela se concentra aqui. Você tem que ter isso aqui. Não aqui na visão. Você tem que ter aqui, de forma global. É o quê? É isto. Você tem que identificar. Sua razão tem que identificar. E aí, de fato, compensar quando algo estar a faltar. É o quê? É isto. Quando a razão não consegue, de fato, identificar de forma horizontal, a pontinha do alfinete só vê o vertical, aí é problema. O quê? Problema se apresentar. Como é que é? É isto. A razão, quando está em conexão com a fábrica gelatinosa, ela consegue, de fato, ter essa visão do vertical e do horizontal, do vertical e do horizontal.
E aí o corpo vai ter o funcionamento dito normal, natural. Mas quando algo acontece e é particular, a razão não consegue de fato ter essa visão e vive essa ilusão, o que é de ótica. O corpo começa de fato a, a cobrar o que da razão, a identidade, o que aquilo que deve receber para combater o que de fato está a acontecer. E aí é que está. A razão não consegue de fato acompanhar a fábrica. E por quê? Eu também perguntei. O que eu procurei saber? O que acontece é com a razão que em algum momento ela começa a falhar, a não receber a informação que vem de lá, para o corpo continuar, o quê? Estabilizar. O quê? É um período de estabilidade que a própria fábrica convida à razão. O quê? Conhecer o dito corpão. É essa fase? Pois é, aquela fase intermediária, em que de fato a razão precisa de fato parar e deixar de fato a fábrica mostrar aquilo que é de fato o que? A transformação do lugar, para que a razão possa de fato colocar lata d'água na cabeça e molhar o seco. É o que? Saber distribuir o que? A energia. Santo! E por que é isto? A melhor fase. Que você de fato vive, a razão de fato se permite. Aí você não consegue de fato o que? A estabilidade. Você pende mais para um lado, mais para outro. Vive essa descompensação do organismo. Mas quando de fato a fábrica sente que isso vai lhe causar prejuízo, envia inúmeros avisos para a razão, para que a razão de fato pare para fazer a compensação, o equilíbrio do organismo, para que não venha se apresentar o prejuízo que está sendo sentido. O que é isso? Os frisos. O que tem é isso? Naquele momento, as pontinhas dos alfinetes começam a ficar indefinidos. E quando de fato retornam para a fábrica consegue identificar o que é isso que os alfinetes estão voltando em forma de friso, causando prejuízo o que ao próprio organismo. O que é que a fábrica faz? Começa a trabalhar. O que é isso? É como de fato você imaginar o que Mardoqueu escrevendo inúmeras cartas para enviar para todo lugar, para que os judeus não fossem de fato exterminados conforme o ordenado. Então, ele tem que trabalhar muito mais para que as cartas cheguem no tempo e no hábito e o dia do destino não aconteça de forma desfavorável. Santo! É assim que a fábrica age? Bem assim. Um trabalho denso. Aí o que? É isso. Aquelas casinhas de marimbondos começam de fato a entrarem, o que? Em comunicação uma com as outras. É uma comunidade. E aí, o cheiro, o que? O éter, o viço, começa de fato a dar mais sentido, para não causar prejuízo. O que? Porque os frisos voltam indefinidos. É necessário ser diluídos. Santo! E aí? Aí começa de fato a haver explosões diferenciadas, para que os frisos voltem para as suas casas e possam de fato receber o que? Doses extras.
O quê? Para se entenderem. Aí começa de fato aquele trabalho de imã. Aí joga o quê? Cores! Cores lindas ali, como corais. E os frisos ali, procurando a sua identidade, para que o DNA possa de fato ser a verdade. O quê? É isto, a genética. A genética precisa ser forte. E naquele momento há essa comunidade perfeita, como corais no fundo do mar. E aí fortalece o DNA. E aí começa de fato inúmeros. O que é isso? Correndo. O que? Cometinhas coloridos. O que é isso? Procurando de fato dar sentido ao organismo. Aí é que começa o prejuízo. Quando o cérebro não consegue identificar de fato o aviso, os alfinetes, os carteiros voltam de fato para o seu lugar de origem e traz a definição. O quê? É isto. Aí problema no coração. O quê? É isto. Uso indevido, tempo gasto, envelhecimento. E aí o que faz a fábrica? Neste momento, a fábrica começa, de fato, a traçar. O que? Isso é um estudo de forma específica sobre a área que está necessitada de auxílio. E aí começa a colocar avisos bem específicos aqui. O quê? Para que seja distribuído em todo o organismo. Mas como o cérebro já não foi aos poucos perdendo sentido, o que é que a fábrica faz? Não usa mais o cérebro como intercessor. O quê? É isso. Começa a enviar o quê? Pastores. Que pastores? É isso. É isso, para encurtar o caminho, não dá de fato para pegar trem, não. Começa de fato a fazer trabalho, o quê? É isso, manual. Pastorezinhos, o quê? É aí, de fato, o organismo, de forma sábia, começa de fato a também sentir a necessidade de ter sentido. O quê? E começa de fato a expelir avisos para o coração. O quê? Doentinho. E aí, a formação. A formação, o quê? O coração começa de fato a procurar. O quê? É isso, se está recebendo avisos de forma direta, começa de fato a procurar algo fora do lugar, já que o cérebro, o quê? É isto. Aí começa a falhar. O quê? Aí o problema começa de fato a se espalhar. Como assim? Você começa de fato a cansar, sentir falta de ar, certa sonolência, muitas vezes irritação. O quê? Porque o cérebro deixou de funcionar. O quê? É isso. Nesse momento, o cérebro não consegue mais receber as informações da fábrica gelatinosa para agir de forma específica e, de fato, procurar o entendimento do que está a passar, sem nenhum prejuízo extra para os outros órgãos de forma geral. Como isso não aconteceu, o coração, o quê? Aí ele começa de fato a enviar o que é isto. É como de fato jogo de ping-pong, bolas, pá, que de forma direta. Você começa a ter cansaço até cerebral. O que é isso? Porque o coração começa de fato a falhar de forma proposital, racional. Racional. Aí nesse momento você é obrigado de fato a parar, tentar respirar e procurar ajuda. O quê? Em outro lugar. O quê?
O cérebro, nesse momento, reconhece que ele falhou. Que todo mundo à volta, de fato, o dispersou. O quê? É isto. É necessário, de fato, o recolhimento necessário. O quê? É isso é fato. Você precisa desse tempo, esse tempo de recolhimento. O seu organismo precisa, de fato, manter o equilíbrio. E fica difícil você, de fato, manter o equilíbrio num mundo tão colorido. E aí, a fábrica começa, de fato, a já vir assim. O que é isso? A genética. O que é isso? Aí, com o tempo, a genética foi ficando assim, mais descompensada. Você já recebe, de fato, a fábrica. O que é isso? Você já recebe a herança já detalhada. Como assim? É isso, a fábrica já é, de fato, fundada de forma específica e já com muitas falhas. Santo! É incrível, de fato, a fábrica gelatinosa. Nesse momento em que, de fato, você já recebe a fábrica, o que é esse direito da fundação já com falha? O cérebro vai ficando, de fato, assim, meio que, o que? Meio que esquecido. É como se a fábrica soubesse. É isso, que o cérebro vai receber os avisos e não vai de fato assinar no livro de registro. Entra e sai. O quê? É isto? É isto? A inteligência passa de fato a ser falha. O quê? É isso. Tudo é muito o passageiro. O que é isto? Sabe de fato a razão, você ter equilíbrio, você alcançar de fato esse mundo que deu tanto sentido aos sentidos? O mundo foi perdendo esse sentido. O quê? É isto. Tudo é muito passageiro. A fábrica já nasce, é isso, necessitando de auxílio. E aí é bem difícil, de fato, a gente, de fato, poder calcular o que é a utilidade de se viver 100 anos. Santo. E por quê? Uma citação bíblica. 40 dias, 40 anos. Assim se vivia. Sabedoria, é isso tinha. Independente da escolha que se fazia, você vivia. A sua sabedoria era que se tinha. Você tinha que, de fato, trabalhar essa sabedoria. O seu corpo fazia sentido e você recebia os avisos. Independente. O que é isso? Você poderia, de fato, viver 20 anos. 20 anos com sabedoria. Você vive 100 anos sem nenhuma sabedoria. A fábrica necessita o tempo todo de auxílio. E já nasce com esse comprometimento. O quê? Falta do ligamento, da ligação, dessa conexão perfeita da criação. A fábrica envia os avisos. Assim a gente pode compreender a utilidade da vida de Matusalém. O quê? Sim, que o homem viveu quantos anos? 900? Chegaria aos 1000? 2000? E por que, de fato, a Bíblia nos traz a citação de Matusalém? O que tinha ele? Tinha vício, tinha brilho, tinha equilíbrio, sentiu o gosto do almoníaco, deixou, de fato, o éter ser tão forte nele a ponto dele definir o gosto real do almoníaco, o doce, o salgado, e ainda salientar para saber de fato diferenciar o amargo.
deixou ele, de fato, alcançar a visão de um arco-íris que não é tão pobrezinho, com cores assim tão definidinhas. Teve ele a compreensão do que é ser breu, viço perfeito. Alcançou ele o pensamento do que é ser, de fato, um friso dentro desse mundo tão sem sentido. E aí Deus me pergunta, onde é que eu de fato quero chegar com tudo isso? É isso. Daquilo que aconteceu comigo. Daquilo que aconteceu comigo. É de fato aceitar a visão vertical, sabendo de fato que o mundo horizontal me daria o sentido. E eu poderia de fato alcançar o breu do lugar. Poder entrar e sair sem ninguém sequer notar minha presença lá. Respeitando de fato o Senhor absoluto do lugar. O nada. O nada. O nada. Aqui nós vivemos para o nada. Porque Deus é falácia. É apenas falácia. Talvez Matusalém tenha desejado mais do que isso para aquela vida tão sem graça. Se não tinha televisão, não tinha rádio, não tinha internet, não tinha a encheção da Voz do Brasil, 9 horas da noite, 7 horas, 8 horas, você muda o rádio, Voz do Brasil, Voz do Brasil. Tinha, de fato, necessidades a serem, de fato, trabalhadas e, de fato, satisfazer, conquistar sabedoria e não ser uma casa tão vazia, tão cheia de tecnologia e, de fato, você se permitir ser ladrão todos os dias. Todos os dias a gente se permite ser ladrão, porque a gente acorda para o nada, dorme para o nada. E com toda certeza rouba de nós mesmos aquilo que é a graça. E a gente ainda se ofende quando alguém nos diz: a sua vida é tão sem graça, mas a pessoa que fala também tem uma vida sem graça, serve o nada. E se é assim, eu vou poder entrar e sair do lugar que Deus esteve a definir, com a ciência de que a minha fábrica vai continuar trabalhando. Os meus poros vão continuar respirando. E eu vou, de fato, viver com o meu coração, ainda que seja sangrando. Mas o meu pulmão está sustentando. Porque a minha razão está trabalhando em conexão com a fábrica. Então, eu posso, de fato, saber a hora que eu tenho que parar, respirar e deixar o cérebro governar para que eu não possa, de fato, cair dura. E, de fato, infartar. Talvez fosse até lucro para mim. Receberia auxílio, mas de que me serviria isso? Entrar na fila? Talvez o médico até me dissesse não há tempo hábil para fila nenhuma. O coração está em colapso total. E de que me adiantaria isso? Nada. Se eu tenho a compreensão de onde eu posso buscar de fato auxílio para o pulmão, que tem trabalhado de montão, eu de fato posso doar o meu coração. E de fato viver é isso. O primor do que Deus esteve a fazer. Porque Deus sempre vai me dar o direito de viver. E se assim, eu posso viver, reviver, sobreviver.
e cumprir todos os meus compromissos com quem eu estiver a fazer. E se é assim, assinamos de fato o nosso recadinho aqui. É isto. Gosto de fato de mergulhar nesse mundo lindo do vício de Deus. Eu tenho certeza, Maria de Cássia, que você vai honrar a casa de seu Agileu. É isto. Obrigada, meu div. Com toda certeza, nós vamos de fato viver para o que Deus esteve a escrever. Aí agora que de fato eu levantei, tomei um chazinho amargo, porque acordei cedo, como sempre. E já passei de fato em Canaã, sabe como é que é? Entrar, sair, para estar aqui. Agora fazer coisa básica. É isto. Obrigado. Beijo, família linda. E com toda certeza, como é bom de fato a gente acreditar. A gente pode parar de roubar e colocar Deus no altar. Com toda certeza, deixar a nossa vida lá. Poder de fato viver o bom do lugar. É isso. Obrigado. Sempre beijo.